agora eu vou cuidar da minha vida profissional. Não, agora eu vou cuidar da minha vida familiar, minha vida conjugal, minha vida financeira. Agora eu vou cuidar da minha vida como mãe, como esposa, dona de casa, profissional. Meu Deus! Pare já com isso. Você não tem 4, 5, 6 vidas. Você tem uma vida só. E é essa vida que nós temos que dar conta. Mas quando você olha nessa gaveta toda, né, em pedaços essa vida, é muito difícil de você encontrar a unidade de quem de fato você é. Nesse vídeo eu vou falar sobre isso. Eu sou Larissa Menegatti, teóloga e mentora de mulheres. Imagine uma roda de bicicleta. A roda da bicicleta, ela tem vários raios, certo? E esses raios colocam ela em movimento. Mas é preciso que unindo esses raios, você tenha um elemento, que é um eixo. É o eixo de unidade de todos os raios, certo? Então, olhe agora para a sua vida. Eu falei, vida profissional, vida conjugal, familiar, vida com os filhos, vida social, enfim. Tudo isso são raios, são papéis que você exerce. São funções que você exerce, você deve exercer. Mas existe um elemento que dá coesão a tudo isso. Existe um fator que é o eixo de unidade da vida. Então, essa unidade da vida, é óbvio, não é da noite para o dia. É uma conquista diária, um exercício diário. Mas a vida interior, ela se torna esse eixo. O eixo de unidade da sua vida como um todo. E quando você não está atenta a esse princípio que te faz inteira, que te faz ser mais inteira mesmo, dizendo inteira. Quando você perde isso, você se fragmenta em pedaços. Você tenta dar conta de uma coisa, de outra, e vê as coisas ruindo ao seu redor. Exatamente por quê? Porque a vida interior, ela é o grande eixo de unidade da nossa vida como um todo. E se você não tem prestado atenção a esse princípio de unidade da vida, é claro que os raios estão espalhados. É claro que a vida está em frangalhos. É claro que todas essas realidades acabam a se conflitar constantemente dentro de você. Então, como conciliar todas essas demandas da vida, de mulher, como mãe, esposa, dona de casa, como profissional e tantos outros papéis, funções que você venha a ocupar, desempenhar, ou se você é religiosa, ou se você assumiu um outro estado de vida, se você é solteira, enfim. Mas deve haver em todas nós esse princípio de unidade. Como então conciliar? Como ter essa vida interior? Como que eu vou cultivar isso, Larissa? Pequenos e profundos espaços de silêncio, de oração. Esses espaços que você vai dando, que você permite ter no seu dia a dia, na sua vida, vão te dar presença. Um estado de presença. Por que é muito comum hoje as pessoas sofrerem ou de um excesso de futuro, que aí causa, né, até mesmo o transtorno da ansiedade, ou um excesso de passado, onde a pessoa adoece numa depressão. Esse excesso de passado, esse excesso de futuro é a falta desse estado de presença. É claro que muitos outros quesitos podem contribuir para o adoecimento da alma, para o nosso adoecimento também emocional, tem a questão dos nossos hormônios, tem a questão de uma série de coisas, né? Porque nós somos um todo, corpo, alma e espírito. Tudo isso a gente precisa cuidar, prestar atenção. E às vezes, quando uma coisa falta, a outra também padece. Mas o elemento fundamental, principal, determinante, é de fato a vida interior que vai nos dar essa unidade. Então, quando você
faz esse exercício de silenciar, de entrar em oração, em diálogo com Deus, que é um entrar dentro de si mesma, como diz Santa Teresa d'Ávila. A porta do castelo é a oração. Então a gente entra no nosso castelo interior pela via da oração. É Deus quem nos abre as portas. E quando nós damos esse passo, quando nós permitimos, cultivamos esses momentos diários na nossa vida, nós permitimos estar mais presentes. Esses excessos que ou nos afundam no passado, ou nos deixam, naquela pressa desordenada do futuro, aquela angústia de coisas que ainda não chegaram, o exercício da oração, o exercício do silêncio, da vida interior, de você parar, eleger aquele momento, te coloca num estado de presença. E por isso que tantas pesquisas vão trazer e dizer o quanto a vida espiritual pode nos ajudar nesse equilíbrio da vida como um todo. Qual é o risco? Não sabermos eleger as nossas prioridades. Porque quando eu comecei falando que você não tem, você não tem 5, 6 vidas, mas que tudo isso que você realiza, faz e define uma pessoa só. É uma vida só que a gente tem. Não dá pra gente só cuidar da vida financeira e daqui 10 anos olhar pra nossa vida pessoal. Não dá pra gente cuidar somente da nossa vida conjugal, porque as outras realidades estão aí gritando, não vão parar. Você olha para sua vida como mãe, mas você, mulher, você vivendo todos os outros papéis, você sendo esposa, você não fica congelada essas outras coisas. Tudo acontece junto, tudo é você. O risco é quando nós não sabemos eleger as prioridades na nossa vida. Qual é o critério que eu quero trabalhar aqui com você? O critério de discernimento para eu saber eleger, então, para eu não ficar tão confusa, tão perdida em meio a tantos apelos da vida. Como que eu faço, Larissa? Esse princípio eterno é que vai nos dar a ordem interior. Então você precisa entender que o critério de discernimento das prioridades que você deve eleger, que você deve colocar em primeiro lugar, segundo, terceiro, está exatamente nessa ordem interior que está baseada em princípios eternos. Muitas coisas na vida mudam, se alteram, mas aquilo que é eterno, aquilo que é permanente, aqueles valores, eles não mudam. Isso te dá uma grande paz, porque os cenários da sua vida podem mudar, as circunstâncias, mas você aprende esse princípio. Eu vou trazer aqui 3 elementos desse princípio. É claro que valeria um vídeo só para a gente falar sobre esses princípios eternos, mas olha só, imagine você colocar como critério para eleger as suas prioridades em meio ao turbilhão de coisas que você tem como mulher para resolver, para decidir. Que você entenda que Deus precisa ocupar o primeiro lugar. Depois, as pessoas. E depois, as coisas. Ah, mas eu não posso faltar uma reunião, Larissa. Eu tenho trabalho para executar, sim. Inclusive, quando nós realizarmos as coisas, o nosso critério para realizá-la está em vista das pessoas e também em vista do próprio Deus, para honrar a Deus. O trabalho é uma ordem divina. Cultivar a terra é uma missão que recebemos por sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Cuidar essa dimensão e esse trabalho que perpassa tanto a mulher que trabalha fora, quanto a mulher que realiza o seu trabalho, o seu papel dentro de casa. Entendendo e exercendo isso como um trabalho, como uma missão a qual ela se dedica, se empenha, educação dos filhos, do lar. E mesmo aquelas que trabalham fora devem entender que o seu coração, as suas prioridades não podem ser coisas. Ela precisa entender então que existem pessoas em primeiro lugar do que as coisas. E essas pessoas estão em função também para que por elas nós estejamos servindo a Deus. Por que uma mãe
precisa entender isso, porque aquele conflito da mãe de um bebezinho pequeno, recém-nascido, que sabe que aquele cuidado com aquele bebê tão frágil depende de você de uma maneira tão grande que ocupa não só o seu dia, mas a sua noite. Você acorda muitas vezes à noite para cuidar desse filho, para amamentar, para trocar. Então, se você entende a ligação que há de que você está fazendo coisas porque você está cuidando de uma pessoa a qual você tem uma responsabilidade primordial sobre ela, e que dessa maneira você está servindo a Deus, amando a Deus e cumprindo o que Ele te confiou, isso aquieta o teu coração diante de tantas coisas que você vê. Eu não consigo fazer isso agora, não estou dando conta disso. Tudo tem um momento. Nessa fase da sua vida, é isso que a vida te traz. Mas em outro momento, a vida é um ciclo, principalmente a vida da mulher. Então, você entender isso, em todos os momentos você precisa aplicar esse critério de discernimento, mas você vai perceber a vida ter outros apelos, outras circunstâncias, mas você entender esse critério de discernimento te leva a essa unidade de vida. E viver essa unidade é ser com mais inteireza quem você é viver com mais inteireza o seu chamado, as suas atribuições, é estar em paz quando você entende que algumas coisas podem esperar e outras eu não posso deixar. É isso que eu desejo que você descubra, que você exercite na sua vida. Coloque essas prioridades, olhe para a sua vida, para a sua rotina diária e coloque: o que eu estou fazendo é para quem? As coisas que eu faço é pelas pessoas? Ou eu estou matando as pessoas em vista das coisas que eu quero fazer? Um lar bem cuidado, cheiroso, arrumado, é sinal de amor, de cuidado. Mas se eu não deixo as pessoas viverem ali dentro porque eu quero que a casa não suje, então eu estou colocando as coisas acima das pessoas. Entende? Então, esse critério de discernimento vai ajudar você a avaliar a sua vida e perceber como que você está vivendo essa unidade de vida a partir dos princípios eternos. Diz São José Maria Escrivá: cumpre o pequeno dever de cada dia, está no que fazes e faz o que deves. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, inscreva-se no canal para receber vídeos novos toda semana e me acompanhe por aqui. Será um prazer continuar com você essa jornada de autoconhecimento e amadurecimento interior.